Chegamos agora ao último de nossos 4 programas. Nós temos visto o que é a Bíblia, como as escrituras hebraicas e cristãs foram escritas, então colocadas juntas e preservadas para as gerações futuras. E nós também temos visto a inacreditável evidência de que a Bíblia que nós temos hoje é essencialmente a mesma dos escritos originais. Mas lembrem-se que isso é um livro cujos escritos foram terminados antes do ano 100, e isso faz muito tempo. A preservação e circulação das escrituras durante tantos séculos é uma saga extraordinária. Numa distribuição Comev. Descobrindo a Bíblia. Programa 4. Sobreviveu, viajou e fez diferença. Versão brasileira Dublamix Rio. Uma questão de sobrevivência. A Bíblia tem sobrevivido surpreendentemente apesar das terríveis tentativas de destruí-la. Em 167 d.C., um tirano louco e brutal, Antíoco Epifânio, governou sobre Israel. Ele determinou que fossem destruídas a identidade e a religião do povo judeu numa perseguição horrível e impiedosa. Ele ordenou que todas as cópias das escrituras judaicas fossem destruídas. Os livros da lei que eles encontravam rasgavam em pedaços e queimavam no fogo. Qualquer um que fosse encontrado possuindo o livro do pacto ou qualquer um que aderisse à lei era condenado à morte por decreto do rei. 1 Macabeus 1:56-57. O imperador Romeu Diocleciano instituiu a grande perseguição no ano 305 d.C. Ele tentou exterminar a igreja e decretou que cada manuscrito da Bíblia deveria ser confiscado e destruído. Ele tinha as palavras Extincto nomine Christianorum, o nome dos cristãos tem que ser destruído, colocadas sob as cinzas de cópias da Bíblia. Mas as escrituras sobreviveram a Diocleciano e Antíoco e a outros legisladores que tentaram destruir a Bíblia. A Bíblia em várias formas. Outros obstáculos também separaram a Bíblia das pessoas, incluindo analfabetismo, língua e barreiras culturais. A igreja da Idade Média se estendeu a diversos povos que falavam várias línguas diferentes. Então, as escrituras foram ensinadas de várias formas diferentes. A palavra escrita ainda era básica e os monastérios cuidadosamente continuavam a copiar e preservar a Bíblia. Eles fizeram algumas cópias belas e magníficas, refletindo a reverência dos monges de acordo com a Bíblia. Mas isto era pouco para alimentar as almas das pessoas comuns. Isso aconteceu antes do advento da imprensa, então cada cópia tinha que ser feita à mão. Uma única cópia da Bíblia poderia levar um ano todo para ser escrita. Mas mesmo que a Bíblia estivesse disponível, a maior parte da população não poderia lê-la. Por exemplo, no século XIV e XV na Europa, apenas 10% da população podia ler, e apenas 2% podia ler efetivamente. Então a Bíblia era ensinada de várias formas surpreendentes. As peregrinações tiveram grande importância na Idade Média. Então, como hoje, havia um interesse especial em visitar Jerusalém e a terra de Israel para recordar eventos bíblicos em seus locais originais. Esculturas representavam pessoas e eventos bíblicos. A música incorporada à igreja continha a Bíblia. A arquitetura da igreja com esculturas e desenhos de temas bíblicos.
Vitrais nas igrejas rodeavam as paróquias com histórias bíblicas. Grandes artistas, durante muito tempo de suas vidas, pintaram apenas temas bíblicos. Peças nos cultos da igreja medieval na Europa contavam histórias da Bíblia. Aqui, os anjos encontram as mulheres no túmulo de Cristo e a história da ressurreição é contada. Às vezes, várias peças podiam ser encenadas em apenas um dia na capela da igreja. As peças cresceram em popularidade e saíram para as praças do mercado. Vocês veem o barco pronto para a história de Jonas. As peças podiam durar 3 dias. Também haviam peças enigmáticas, com um cortejo de carroças que passavam por cada cidade. Aqui, Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Aqui, Davi enfrenta Golias. Então, mesmo em períodos e lugares de analfabetismo, a Bíblia era imaginativamente dada ao povo, utilizando múltiplas formas de arte. Mas com o passar do tempo, a igreja, em muitos sentidos, tinha uma influência civilizadora e espiritual. Ela mesma foi atingida pelo poder e riqueza. A corrupção cresceu. A superstição infectou e distorceu o evangelho. As escrituras foram misturadas com a tradição acumulada, que eram conflitantes com seus ensinamentos, mas continuamente emergiam os esforços da reforma dentro da igreja. Martinho Lutero. Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão no início de 1500, talvez tenha feito o papel mais visível, trazendo a Bíblia de volta para as igrejas. Eu tenho pensado. Não consigo encontrar Carregado paz em de minha culpa, alma. Lutero torturava a sua alma. Não importava o quanto ele tentava, não achava nenhum conforto nas cerimônias religiosas. Adeus. Mas em seu estudo das Escrituras, Lutero descobriu a paz interior que procurava desesperadamente. Descobriu que o perdão não tinha que ser comprado, mas sim um dom, e Deus recebido pela fé. Nessa época, indulgências estavam sendo vendidas na Alemanha para ajudar a financiar a reconstrução da igreja de São Pedro em Roma. Estas indulgências prometiam o perdão dos pecados, pelo pagamento de um preço. Lutero não podia ficar parado e ver o perdão ser oferecido dessa forma. Em 31 de outubro de 1517, colocou as 95 teses desafiando as indulgências. Era uma atitude pacífica, mas estava para se tornar, como eles disseram, um ponto principal da história. Isso alastrou um furor imediato pela Alemanha. Lutero foi arguido perante as autoridades da igreja. Na questão da fé, eu acho que nem o concílio, nem o papa, nem nenhum homem tem poder sobre a minha consciência. E quando eles discordam das escrituras, eu nego o papa e o concílio e todos. Um simples leigo armado com as escrituras é maior do que o poderoso papa sem ela. A igreja tentou frear Lutero, mas quanto mais ele orava e estudava, mais discordava da igreja romana. Lutero foi chamado perante o imperador e foi-lhe dada mais uma oportunidade de retratação. Martinho Lutero, você ainda não respondeu a pergunta. Nos dê uma simples resposta. Se retratará ou não? Vocês me pedem uma resposta. Aqui está. A menos que me convençam pelas escrituras, e não com papas ou concílios que frequentemente se contradizem. A menos que eu seja convencido de que eu estou errado, eu ressalto minhas crenças pelos textos da Bíblia. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Para ir contra a consciência não é certo nem seguro. Portanto, eu não posso, eu não tenho a mínima intenção de me retratar. Assim permaneço. Nada posso fazer. Deus me ajude. Amém.
A palavra se espalha. O advento da máquina impressora tornou possível a difusão da Bíblia como nunca antes. Mas isso não aconteceu de uma só vez. Essa Bíblia em galês pertenceu a uma jovem garota, Mary Jones. No verão de 1800, Mary Jones saiu da sua casa no povoado de Welsh, em Llanfihangel, para andar 40 quilômetros até Bala, ao norte de Wales. Ela foi sozinha. A maior parte do caminho descalça, para poupar seus sapatos. Sua caminhada foi feita pela zona rural. Nada poderia detê-la. Nem mesmo a tempestade que se aproximava. Durante 6 anos, desde que ela tinha 10 anos, Mary queria ter sua própria Bíblia mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ela criou galinhas e vendeu os ovos para ganhar dinheiro para comprar a Bíblia. Quando ela conseguiu o suficiente, ela saiu para o único lugar em Wales onde ela poderia comprar uma Bíblia. Este lugar era em Bala. 40 quilômetros depois, ela chegou e encontrou o reverendo Thomas Charles, que tinha as Bíblias. Mas havia sobrado apenas uma, que ele havia prometido a outra pessoa. Quando ouviu a história de Mary, o reverendo Charles decidiu que a outra pessoa poderia esperar. Mary finalmente poderia ter a sua própria Bíblia, para ler e alegrar seu coração. A dedicação da jovem Mary tocou os corações dos líderes cristãos na Grã-Bretanha e entusiasmou a formação da Sociedade Bíblica da Grã-Bretanha em 1804. Daí iniciaram-se sociedades bíblicas por todo o mundo. Elas hoje distribuem milhões de cópias das Escrituras a cada ano e em centenas de línguas. As traduções da Bíblia. Nos primeiros tempos, os crentes tinham o desejo das Escrituras em suas línguas maternas. Durante séculos, a tradução da Bíblia foi lenta. Aqui vocês veem o número de traduções feitas de século a século. Mas agora, olhem o que tem acontecido nos últimos 200 anos. Existem partes da Bíblia em cerca de 2.000 línguas. Hoje é previsto que dentro de 1 ou 2 gerações, a Bíblia deva ser traduzida em cada língua conhecida na Terra. Milhares de linguistas do mundo em áreas remotas hoje mesmo estão realizando esta tarefa. A influência da Bíblia. A Bíblia tem mudado radicalmente inúmeras vidas. Isso pode ser visto através da história de várias pessoas de diversas culturas e conhecimentos. Agostinho, nascido no norte da África no ano 354, foi um brilhante estudante. Ele procurou seguir os filósofos populares da sua época. Vivia com uma mulher que não era sua esposa e teve um filho que não era de seu casamento. Um dia, ele leu as Escrituras e sua vida foi transformada. Ele devotou-se inteiramente a Deus. Como o antigo Império Romano desmoronou diante dos avanços dos bárbaros, os escritos de Agostinho examinaram os caminhos de Deus, dando fundamento ao mundo na Idade Média, e seus escritos são lidos ainda hoje. São Francisco de Assis, na Itália, era filho de um rico mercador. As palavras de Cristo na Bíblia o impeliram a renunciar sua fortuna e ter uma vida de trabalho. O seu amor por Deus, humanidade e natureza influenciam multidões ainda hoje. John Wesley contou como seu coração foi largamente modificado em 1738 pelo prefácio de Lutero ao livro de Romanos no Novo Testamento. Wesley conduziu o movimento que ergueu todo o clima moral da Inglaterra. Alguns historiadores dizem que o seu movimento pode ter salvo a Inglaterra de uma revolução sangrenta. Billy Graham, um garoto de uma fazenda na Carolina do Norte, nunca tinha ouvido nada sobre igreja ou religião. Ele trouxe a mensagem de Deus para mais pessoas do que qualquer outro.
Por que milhões de pessoas de cada continente querem ouvi-lo? A mensagem do Sr. Graham sempre foi baseada na Bíblia. A palavra de Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, diz a Bíblia em Isaías 40. Esse livro, eu creio, foi revelado por Deus ao homem. É o nosso guia, é a nossa bússola na vida. E Deus disse, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E quem não ouviu sobre o trabalho de Madre Teresa, cuidando dos pobres e desamparados? Ela disse que seu trabalho é baseado nas palavras de Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde Cristo diz que nós o ministraríamos quando cuidássemos do faminto, do pobre, do nu, do doente. Estas são algumas das pessoas mais influentes que já existiram. Elas fizeram raras contribuições ao nosso mundo. O que elas têm em comum é que todas elas se submeteram a um chamado que ouviram das páginas da Bíblia. A influência da Bíblia em nossa civilização é simplesmente incomparável. Ela tem inspirado algumas das maiores artes, influenciado a formação de nossas maiores instituições e erguido nossas sociedades ocidentais do barbarismo para a civilização. É um velho livro. Mas, de algum modo, o que ele diz sobre o significado da vida, sobre o que significa o ser humano, sobre o que é importante, sobre como devemos viver, sobre como achar paz para nossas almas, ainda fala às pessoas hoje, como vem fazendo em todas as gerações desde que ela nos foi dada. Sou Russell Bolton. Obrigado por estar conosco.